Oi, meu amor. Tudo bem com você? Tenho certeza que tá tudo ótimo, não é? Olha só, hoje é quinta-feira, é dia de produção de texto. Produção de texto hoje tá muito legal, não tá? Eu pedi para vocês aí no roteiro para voltarem lá na página 49 do nosso livro Sim, não foi? Porque a gente não tinha feito essa parte aí, então a gente voltou. Essa parte aí, nós estudamos bastante nos exercícios anteriores que a gente já tinha feito sobre expressões populares, né? Nós falamos na sala, vocês lembram que nós falamos sobre as expressões da linguagem, as formas de linguagem? Nós falamos muito sobre a linguagem não verbal, aquela linguagem que a gente expressa no rosto. As outras linguagens não verbais nós falamos também. Mas quando a gente fala de expressão, não é só de rosto que a gente está falando, não. A gente está falando de fala também, não é? A expressão da fala, exprimir, colocar para fora aquilo que a gente está pensando. Então, a gente usa as palavras para falar, para escrever aquilo que está no nosso pensamento. E todas as palavrinhas, elas estão no dicionário, não é verdade? Lá no dicionário, as palavras têm o seu significado real, o seu significado literal, que nós dissemos lá na sala, lembra? O seu significado denotativo. Por isso que denotativo a gente sempre vai lembrar, vem de dicionário, né? D de denotativo, D de dicionário. Mas existe também um outro sentido, que é o sentido figurado, o sentido conotativo das palavrinhas. E as expressões populares, elas têm muito a ver com isso. As expressões populares, elas servem para a nossa fala, para o nosso texto ficar mais interessante, para ele tentar reproduzir aquilo que está na criatividade do nosso cérebro. Olha só, quando a gente abre o dicionário para ver as palavrinhas, o dicionário tem criatividade? Não. O dicionário, ele está dizendo o que a palavra significa. Mas nós, seres humanos, temos uma capacidade enorme de imaginar, de criar. E existem muito mais palavras na nossa imaginação que a gente gostaria de dizer do que o dicionário tem. Nosso cérebro, ele é fantástico, não é? Nosso cérebro. Então, o que acontece? Tem sentimentos, tem pensamentos que as palavras do dicionário não conseguem traduzir. Então, a gente usa as palavras que o dicionário tem para dizer outra coisa. Olha só, vocês estão acostumados com isso. O tempo todo a gente fala, usa expressões idiomáticas, expressões da fala popular. Quando a gente fala fala popular, não significa que é só o povo comum no dia a dia que fala, não. As expressões idiomáticas, elas estão por toda parte. Estão nos livros, estão nos jornais, na televisão, na internet. É claro, quando a gente está conversando assim com um amigo, de uma forma informal, a gente usa muito mais. Mas elas estão em todos os lugares, em todos os países e em todas as regiões. Aliás, ela é um traço das regiões. Cada região usa mais um tipo de expressão, de jeito de falar, não é? Eu preparei para vocês essa lista que vocês pegaram o xerox, olha. Está escrito aqui, xerox 2 de português. Expressões idiomáticas 1. Por que é 1? Porque depois, quando a gente voltar, eu vou dar para vocês uma lista com outras. Essa aqui está até na ordem alfabética, mas parou no B. São expressões que a gente usa na nossa fala. Elas não podem ser traduzidas ao pé da letra. Para a gente traduzir o que está dizendo, a gente tem que ler tudo, o contexto, o texto todo, saber o assunto, não é? Por exemplo, ali no livrinho de vocês tem uma expressão idiomática que fala assim, a vaca foi para o brejo. A vaca foi para o brejo. De acordo com o dicionário, a vaca é um animal, né? Quadrúpede, mamífero, peludo, grande, porte. E quando ela vai para o brejo, é uma situação complicada, não é? A vaca foi para o brejo. Uma vez eu presenciei um tio meu tendo que tirar uma vaca dele do brejo. É uma situação complicada, é muito difícil. Aí, a gente pega essa expressão, a vaca foi para o brejo, para usar em outros contextos. Quando, por exemplo, eu quero chegar para vocês, eu tive um problema muito grave, né, suponhamos, aí eu chego e falo, gente, a vaca foi para o brejo. Ah, mas nem vaca eu tenho, nem brejo eu tenho. Então, eu não estou falando da vaca, não estou falando do brejo, estou falando que eu tive um problema. Não é verdade?
Tem outra expressão que está aí no livrinho de vocês, que vocês usam muito. Caiu a ficha. Vocês usam, não usam? Às vezes a tia está explicando uma atividade, aí vocês não estão entendendo, aí a tia continua explicando, continua. Depois de algumas explicações, aí vocês falam, caiu a ficha. Ô, gente, tem alguma ficha caindo em algum lugar? Ficha mesmo, igual o dicionário fala? Não, isso é uma expressão idiomática, uma expressão popular. Isso significa que agora eu entendi. Mas a gente não usa as palavras do dicionário o tempo todo, não é? A gente enfeita, a gente inventa, a gente cria. E olha só, certas regiões usam mais um tipo daquele povo. Aqui em Lagoa da Prata mesmo, tem uma expressão idiomática que eu até coloquei como exemplo aí no roteiro de vocês. Que ela é muito engraçada. Quando eu vim morar aqui, eu morria de rir dela. É quando fala assim, esse menino tá dando azia. Eu sempre entendi que a azia é uma queimação no estômago. Mas depois eu fui entender que dar azia também é ficar dando pirraça, dando trabalho, fazendo bagunça, chorando à toa. E mais, né? Outras coisas. Teve uma também que eu ri demais. Uma colega minha falou assim, não, meu marido apareceu ontem lá, batendo na porta, dando defeito. Dando defeito. O marido dela estava dando defeito. Aí eu fiquei pensando, dando defeito? Sim. Porque quem dá defeito são máquinas, né? Mas dar defeito significa dando trabalho, bêbado, alguma coisa desse tipo. Então, isso são expressões idiomáticas. Na atividade de hoje, vocês vão produzir um texto do estilo que vocês quiserem, qualquer gênero. Pode ser uma reportagem, pode ser um poema, pode ser um conto, o que vocês quiserem. Uma música, um texto para vocês cantarem, um cordel, o que vocês quiserem. Mas vocês vão ter que usar expressões idiomáticas. Eu deixei com vocês aí, não foi? Esse Xerox 2 de português com algumas para vocês observarem. Mas vocês podem usar a que vocês quiserem, tá bom? E façam um texto bem engraçado, que eu sei que vocês sabem fazer, tá? Que eu vou fazer sorteio de novo para a gente postar esse texto legal que você vai fazer usando expressões populares, expressões idiomáticas. Use quantas você quiser. Um beijo.